Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de novo para dar continuidade a essa reflexão sobre educação e cultura maker. E nesse cenário, nós vamos discutir um pouquinho sobre o papel do professor na educação maker. Quem vos fala aqui convosco é a professora Rosenildes Paniago, do Campus Rio Verde. Eu coordeno o Centro de Educação Rosa de Saberes. Mas então, professora Rosenildes, qual é o cardápio de aprendizagem para hoje? Hoje nós vamos discutir qual é o papel dos professores na educação maker. Então, qual que é a nossa intencionalidade? Refletir sobre a importância de professores pesquisadores para a educação maker. E aí eu gostaria de falar com vocês, que é uma reflexão que eu já faço de longa data. Eu estou aí bebendo um pouquinho da perspectiva teórica da cultura make, mas sem abrir mão aí de outras vertentes teóricas que eu venho defendendo, que é o professor crítico e reflexivo de sua prática, né? Aquele professor que faz aí a mudança mesmo, se empodera, luta, utiliza a pesquisa como praxis pedagógica para transformar não somente a sua praxis docente, mas também para transformar o seu contexto educacional, lutar pelo seu próprio desenvolvimento profissional. Então, ao lançar mão da cultura maker, eu não estou abrindo mão de todas essas perspectivas que eu defendo. E eu só quero sinalizar aqui com vocês, refletir, qual é a postura dos professores na educação maker, né? Além de toda essa perspectiva que nós trazemos, crítica e política, o professor ele assume a posição de mediadores, aprendizes, bem na perspectiva de Paulo Freire, sempre aprender, enquanto eu ensino também aprendo, a empatia, a colaboração, elementos fundantes aí numa perspectiva que valoriza o ser, o aprender a conviver, a tolerância, a amorosidade, a afetividade, né? Então é interessante trabalhar de forma colaborativa e não individual, e evidentemente para que eu consiga ressignificar e transformar a minha praxis, eu acho fundamental o professor como pesquisador de sua praxis. Então, o que seria o professor pesquisador de sua praxis? É aquele que olha a sua prática de ensino numa perspectiva reflexiva. Objeto, então, de estudo, de pesquisa, são todos os elementos intervenientes que envolvem o processo de ensinar e aprender, né, para que eu possa sempre buscar inovar e transformar. Então, nós estamos vivendo em tempos dinâmicos, mutantes, pandêmicos, né, em que não há mais como o professor ele trabalhar na perspectiva da racionalidade técnica, ele apenas reproduz e que ele apenas segue aí a sequência didática dos livros, né, produzidos por pessoas alheias ao seu contexto, em que o aluno também termina assumindo essa posição de ser passivo, e o Pedro Leme fala que é o discípulo que engole sem digerir o que o professor, sem digerir, né, e que o professor despeja sobre ele, a imagem e semelhança, né. Então, o que poderia ser gesto criativo para o Denon, termina se transformando aí numa perspectiva de reprodução. Então, mas que postura que nós precisamos? Nós precisamos de professores que se apropriem também da produção de conhecimento. Eu preciso consumir conhecimento, mas eu preciso também produzir conhecimento, né? É uma postura aí que os professores são profissionais reflexivos, críticos, políticos, investigativos, com capacidade de decisão, né? Em face de tantas problemáticas singulares, ambíguas e incertas. Nós trazemos essa reflexão aí a partir de pesquisas aí lá em 2006, 2016, 2017, 2021. Então é uma postura que nós defendemos já de longa data e baseado em nossa própria praxis docente também em pesquisas. E o que nessa perspectiva, quando nós, e aí reafirmamos, né, quando nós utilizamos aí do manancial teórico das metodologias ativas e da cultura make, nós não estamos abrindo mão aí de perspectivas teóricas aí assentadas nas ideias progressistas e críticas, né? O que nós defendemos é lançar mão de toda essa perspectiva e ir para além. Por isso que é importante nessa reflexão aqui, eu quero sinalizar para vocês que esse movimento que defende os professores como pesquisadores e reflexivos não é uma discussão recente, ao contrário, ela é bem anterior, né? Já lá no século XVIII, XIX, Rousseau, Pestalozzi, mas aqui eu vou trazer um pouco um recorte com o Joe Dewey,
o Levin lá em 1940, que são aí precursores da escola nova, e também na década de 60, Stenhouse, Paulo Freire, José Carlos Brandão aqui no Brasil, Donald Scholl também nos Estados Unidos, aqui traz essa perspectiva do professor reflexivo e que faz parte desse manancial teórico e epistemológico que dá sustentação à importância do professor pesquisar a sua praxis. E aqui na década de 90 nós trouxemos aí a Selma Pimenta, a Marli André, que já nos deixou, o Pedro Demo, o Júlio Pereira Diniz, Alarcão lá de Portugal, Quintiloé, Zaiknen, e evidentemente século XXI há uma tendência imensa, né, de vários pesquisadores a aderir a esse movimento de defender aí a importância da pesquisa na praxis docente. E por fim, a pesquisa na praxis docente, aí, o professor Maker, né, que lança mão desses princípios teóricos e epistemológicos, eles vão para além, eles ressignificam, inovam a praxis, eles procuram aí novas aprendizagens, né, eles utilizam diversos artefatos, smartphone, tablet, enfim, todas as tecnologias digitais de comunicação e informação, mas eu esclareço que trabalhar a cultura make, trabalhar as metodologias ativas não diz respeito apenas a mobilizar as tecnologias. Ao contrário, qualquer artefato que o professor mobiliza em sua sala de aula faz a diferença. E a sala de aula do professor que utiliza aí, o professor pesquisador que se utiliza dos princípios da educação make, da cultura make, das metodologias ativas, se tornam verdadeiros laboratórios vivos de produção de material, de projetos, de artefatos, né? Então, os professores, ao assumirem a postura de pesquisadores de sua praxis em sua sala de aula, eles mobilizam em várias condições didático-pedagógicas, tornam, né, essas salas um espaço de diálogo, de empatia, de afetividade, um local de encontro entre as pessoas, o trabalhar junto, desenvolvimento de projetos, artefatos. E aí, uma simples ferramenta vai fazer toda a diferença nas mãos de um professor pesquisador e quando ele lança a mão aí dos princípios da cultura make e das metodologias ativas. Nós temos aqui algumas imagens de salas de aulas, algumas são do nosso Lab Maker, do campus Rio Verde, né, em que os alunos estão produzindo aí é uma prática de trabalho que nós fizemos com alunos das licenciaturas, produzindo aí material didático para ensinar ciência. A gente tem alguns modelos de células, jogos didáticos em que eles se utilizam aí tabuleiro construído de forma artesanal, também utilizando aí dos princípios da impressora 3D, que é evidentemente uma ferramenta digital aí muito importante, né, mas que nós podemos fazer com certeza sem ela muitas outras atividades. Temos aqui também o DNA, o sistema solar, né, são uma infinidade de materiais que nós podemos produzir, tá? Quando a escola dispõe desses artefatos aí da tecnologia da impressora 3D, mas insistindo, né, insisto na importância que qualquer artefato, até um giz que eu escrevo na lousa, pode fazer a diferença nas mãos de um professor criativo e pesquisador de sua praxis. Aqui algumas referências. Novamente convido vocês a conhecer o Centro de Educação Rosa de Saberes, que é o espaço que nós estamos aí trabalhando nessas perspectivas inovadoras aí de praxis docente.